Olá pessoal, meu nome é Aparecido Ojai, eu trabalho no Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Jaboticabal há 35 anos e hoje eu ocupo o cargo de diretor de resíduos sólidos e efluentes. E além da minha função no SAEG, eu presido a Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, a ASEMAI. Para aqueles que não conhecem a ASEMAI, não é um nome tão familiar, a ASEMAI é uma organização não governamental que foi criada em 1984 com o objetivo de congregar, representar e apoiar os municípios brasileiros responsáveis pela gestão dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e de drenagem urbana. A ASEMAI hoje ela reúne quase 2.000 municípios como associados e que juntos representam 25% da prestação dos serviços de saneamento básico no Brasil. A ASEMAI ela está presente nas diversas instâncias decisórias em assuntos relacionados ao saneamento básico. E hoje a ASEMAI ela possui credibilidade nacional e internacional para apontar soluções e representar tecnicamente os serviços municipais de saneamento básico. O saneamento básico no Brasil, ele tem a seguinte característica de acesso, né? Nós temos hoje 83,6% da população com abastecimento de água e temos 53,2% da população com coleta de esgoto. Tratamento de esgoto nós temos aí em torno de 46,3% dos esgotos gerados, 74,5% dos esgotos coletados. Das perdas de água hoje no Brasil, elas giram aí em torno de 38% a 40%. E o Brasil hoje é o quinto maior gerador de resíduos sólidos do mundo. O saneamento ele é regido, pessoal, por algumas leis, né? E as principais que a gente tem hoje no Brasil é a Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento básico, e essa lei é que foi alterada agora pelo novo marco legal. Nós temos a Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós temos a Lei 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais da contratação dos consórcios públicos, e nós temos aí uma dos baluartes das leis nesse país, que é a 9433, de 8 de janeiro de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A Lei 14.026 de 2020, intitulada aí como Novo Marco Legal do Saneamento, ele altera todas essas leis. Ele influenciou diretamente nessas diversas leis. Para os senhores terem uma ideia de como é que o setor de saneamento é organizado no Brasil hoje, nós temos aí empresas estaduais, empresas municipais e o setor privado. As empresas estaduais, ou seja, as companhias estaduais, elas detêm aproximadamente 70% dos serviços de saneamento, né, no Brasil. Hoje a gente tem 26 companhias de saneamento pública espalhadas pelo Brasil. Os serviços municipais de saneamento, eles somam cerca de 1.500 instituições em todo o país, ou seja, 25% do setor são empresas municipais. Aqui em São Carlos, o SAI, né, é uma autarquia municipal, Araraquara, o DAI,
Departamento Autônomo de Água e Esgotos, uma autarquia municipal. Jaboticabal, a minha cidade, onde sou diretor, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal. Tá? E as empresas privadas, nós temos aí um grupo de 70 companhias que obtiveram concessões a partir da década de 1990, portanto a gente tem aí 5% do setor de saneamento, né? Esse é o quadro do saneamento brasileiro. E essa lei que altera a 11.445 a 14.026, ela mexe nessa configuração. Foi uma lei criada para desestruturar esse arcabouço dos serviços municipais e dos serviços estaduais, com a visão, passando para a sociedade, que o saneamento público é ineficiente e não consegue prestar serviços de qualidade no país. É claro que a gente não vai ser aqui utópico ao ponto de dizer que nós somos os melhores. Não, existem companhias de saneamento, autarquias de saneamento ruim, mas existem excelentes companhias com excelentes experiências de êxito. Como o setor privado possui companhias ruins e companhias boas. Agora, colocar o saneamento público num balaio e dizer que ele é o único responsável pela negligência do saneamento é muita irresponsabilidade desse governo. O que a gente percebe nesse momento é que o governo quer transferir toda a sua responsabilidade à União. Sai de cena desse cenário do saneamento, não financiando os municípios, não financiando o Estado, para entregar isso para as companhias privadas, para o setor privado de saneamento. Qual que é o papel dos municípios, né? A Constituição brasileira, ela estabelece como competência dos municípios a organização e a prestação dos serviços públicos de interesse local. Isso está na Constituição, isso é lei. A Lei 11.445 de 2007, que foi o marco legal do saneamento, ele prevê como responsabilidade dos municípios a titularidade. O município é o titular dos serviços municipais de saneamento. E com essa responsabilidade de titular, o prefeito ele tem 3 opções para fazer a gestão dos seus serviços de saneamento. Ou ele cria uma empresa municipal, ou ele faz um contrato de programa com o Estado, ou ele faz uma concessão, uma parceria pública-privada com o setor privado. Essas são as 3 possibilidades que o município tem para fazer a gestão dos seus serviços. Voltando à Lei Federal 11.445, então, ela colocou como responsabilidade dos municípios o quê? Elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico, um instrumento de gestão para poder prestar serviços de qualidade. Prestar diretamente o serviço ou autorizar a delegação, certo? Então, o município presta diretamente seus serviços, como eu disse, ou ele delega esses serviços ou para o Estado ou para o setor privado. Um fator extremamente importante que a Lei 11.445 nos trouxe foi o controle social, mecanismo de controle social, ou seja, discutir com a sociedade aquilo que é importante para ela naquele momento. Nada mais interessante, nada melhor do que a pessoa que vive em determinada região saber dos problemas que tem naquela região. Portanto, o controle social, essa proximidade entre a sociedade e o poder público é algo extremamente rico, algo extremamente importante para se ter boa gestão, um bom serviço prestado. Constituir ou delegar entidades reguladora e fiscalizadora dos serviços públicos de saneamento básico. A Lei 11.445 trouxe algo novo, que é a regulação. Os serviços de saneamento não eram regulados. Cada um prestava serviços ou presta serviços conforme o seu interesse ou conforme a sua peculiaridade.
A regulação ela vem fazer o quê? Ela vem ajudar a esses serviços a prestarem um serviço de qualidade, estabelecendo metas, estabelecendo indicadores. É algo novo no Brasil para o setor de saneamento e que vem trazendo aí grandes vantagens para os serviços públicos de saneamento. Qual que é o papel, então, dos municípios, como a gente vem dizendo? Nós temos, então, o planejamento em água, em esgoto, em resíduos sólidos e drenagem. Isso é uma atribuição do município e isso é indelegável. O planejamento, o município não pode delegar para ninguém. Isso é inerente a ele, faz parte do processo. A regulação dos serviços de água, esgoto, saneamento, resíduos sólidos e drenagem, ela pode ser executada diretamente pelo município ou delegada a uma entidade reguladora. A prestação de serviços, ela pode ser direta ou delegada, E o controle social, esse é indelegável. Quem tem que fazer controle social é o município. O município é responsável pelo controle social. Muito bem. A Lei 11.445, então, trouxe um novo cenário, trouxe um novo momento para o saneamento brasileiro e os municípios e os estados vinham se adequando a essa lei. Essa 11.445 foi uma lei amplamente discutida com a sociedade, amplamente debatida com a sociedade e ela representa, então, os anseios do setor de saneamento. Surge agora, então, durante 3 anos ficou aí uma discussão emperrada, andava, não andava, medidas provisórias, a gente derrubando as medidas provisórias, uma alteração desse marco legal. Até que surge aí a 14.026, é aprovada nesse momento que o país, que o mundo vive uma pandemia, uma lei que foi aprovada sem a menor discussão com a sociedade, sem discutir com o setor, para atender única e exclusivamente o setor privado. Para atender unicamente o capital, que isso é meta desse governo que está hoje aí no país, vender e entregar o patrimônio nacional para o setor privado. Isso é meta desse governo, então o saneamento precisa também ser privatizado na mentalidade aí do Ministério da Economia. Quais são as contradições e as ameaças que essa lei traz aos municípios? Primeira coisa que ela tira dos municípios é a titularidade. Surge um novo ente aí, define os municípios como titular dos serviços de saneamento básico apenas nos casos de interesse local. Ou seja, o que é interesse local? É onde eu capto a minha água, eu trato a minha água e distribuo a minha água. Isso é interesse local. Ou interesse comum, serviços de interesse comum, onde eu tenho um compartilhamento de redes, eu capto a água em um município e distribuo utilizando uma outra rede. Então, nos casos de interesse comum, a titularidade dos serviços poderá ser exercida, então, pelo Estado, em conjunto com o município, dentro de unidades regionais. Essa nova lei cria unidades regionais em que os territórios estaduais serão divididos, assim como nas regiões metropolitanas. Surge também um novo ente aí, que é o exercício da titularidade por meio de consórcios públicos. Isso é inconstitucional. Uma lei ordinária, ela não tem prerrogativas para isso. Quem tem prerrogativas para isso é apenas a Constituição brasileira. Ela amplia o Estatuto da Metrópole para incluir uma nova regra que é chamada de unidade regional. E ela extrapola a competência Constituição da União sobre essa matéria. Quais são outras contradições da lei, que nós temos nesse momento? Ela dispensa, então, o consentimento titular na conversão de contrato de programa para concessão, se não houver mudança das cláusulas do atual contrato. No caso de alteração, o titular terá 180 dias para se manifestar, implicando o silêncio como anuidade do proposto. E um fato muito ruim
que nós temos nessa lei, pessoal, é que ela institui uma meta única para todos os municípios brasileiros, ou seja, até 2033 nós temos que ter 99% de abastecimento de água e 90% de esgotamento sanitário. Ela não levou em consideração as diferentes realidades socioeconômicas do Brasil. Como é que nós podemos criar uma meta para São Carlos ou uma meta para Jaboticabal e essa mesma meta que foi criada para São Carlos, para Jaboticabal, para Ribeirão, ser aplicada para Balsas no Maranhão, no sul do Maranhão, ou para Carolinas, no sul do Maranhão? São realidades diferentes, são situações completamente diferentes regionais. O outro grande problema é que ela elimina o subsídio cruzado, ou seja, o subsídio cruzado é um instrumento onde quem tem uma grande arrecadação subsidia aquele município que tem uma pequena arrecadação, promovendo ali investimentos. Ela elimina o subsídio cruzado e determina a criação de blocos de município, os quais contratarão então de forma coletiva os serviços. Os municípios de um mesmo bloco não precisam ser municípios vizinhos, E os blocos serão criados pelos estados em até 12 meses. E se o estado não fizer, a União poderá exercer esta competência. Veja, é o estado e a União ingerindo na gestão dos serviços municipais, Tinha possibilidade disso ser uma adesão voluntária, os municípios poderiam ou não aderir, mas o atual presidente da República vetou essa possibilidade, E os que não aderirem então ao bloco não terão prioridade no recebimento de investimentos da União, ou seja, deixou os municípios completamente desguarnecidos, completamente desestruturados no setor financeiro. As autarquias de saneamento municipal, mesmo aquelas com serviços universalizados, serão obrigados a aderir a um bloco regional e submeter a autoridade do Estado caso busquem recursos federais. Isso é um claro ataque à autonomia municipal. São Carlos, por exemplo, vai ser obrigado a aderir a um bloco. A minha cidade, Jaboticabal, eu já estou numa região metropolitana, quer dizer, eu já perdi a titularidade do meu serviço. Outra contradição da lei é que ela estabelece normas de referência nacionais na área de saneamento a serem implementadas pela Agência Nacional de Águas, a ANA. Essa lei transforma a ANA, a Agência Nacional de Águas, em Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. E a ANA vai criar normas de referência nacionais para que as agências reguladoras sigam essas regras. E as agências reguladoras terão que seguir essas regras e só dessa maneira os municípios poderão ter acesso a recursos federais ou geridos pela União. Um outro fato é que ela incentiva a regulação mediante contrato de prestação de serviços. E aí, isso vai permitir cobrança pelas agências em diferentes valores, ou seja, valores mais altos para cobrir despesas. E ela também fomenta que o titular dos serviços faça adesão a uma agência reguladora fora do seu estado. Imagina uma agência reguladora do Pará vir regular os serviços de saneamento de São Carlos ou de Jaboticabal. Uma outra contradição dessa lei é que os planos regionais vão prevalecer sobre os planos municipais de saneamento. Os municípios até 20 mil habitantes poderão elaborar planos significados, e hoje que a revisão é a cada 4 anos, a revisão passa a ser feita a cada 10 anos. E os estudos para concessão ou privatização não precisarão mais ter estudo de viabilidade técnica e econômica, Apenas serão considerados os planos de saneamento básico. Isso também nos prejudica e nos
leva a uma situação de risco. Então é muito claro a tentativa dessa lei de isentar a responsabilidade da União sobre o setor de saneamento básico brasileiro. Essa lei ela não prevê qualquer apoio financeiro por parte da União para encerramento de lixões, para a criação de aterro e para a elaboração de planos municipais de saneamento e planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. A intenção é jogar toda a responsabilidade para os municípios, enquanto que a iniciativa privada terá autonomia para escolher onde deseja operar, né? A resposta para qualquer política de infraestrutura tem que ser dada no município, pois é lá que a vida acontece. São os munícipes que pagam os impostos, mas essa lei despreza a importância dos municípios ao tentar criar amarras inconstitucionais. Quais são as lacunas que a lei nos apresenta? Ela não apresenta incentivos nenhum para avanço do saneamento rural. Ela não apresenta incentivos para a educação ambiental, ou seja, a educação ambiental é uma política fundamental para a gestão de resíduos sólidos. Ela não dialoga com os impactos decorrentes da pandemia da Covid-19. E temos paradigmas para o setor, né? A nova lei ela visa impulsionar apenas o setor privado. Ela não traz nenhum incentivo para o financiamento, gestão e governança do setor público. Até os serviços superavitários serão penalizados. Ela fomenta instrumentos regionais para fazer o quê? Ela força a concessão em bloco dos municípios e dá viabilidade dos negócios sobre a tutela, sobre a batuta do Estado. O que a gente pode esperar disso e o que vai acontecer no país? Uma judicialização da lei por parte dos entes públicos com ampla insegurança jurídica para o setor. Nós vamos ter baixo investimento de companhias privadas frente à crise econômica da pandemia da Covid-19. Geralmente essas companhias se beneficiam de recursos públicos como fontes do BNDES. Nós vamos ter aí altos valores de tarifas de água e esgoto e uma ampliação da desigualdade social e negação do direito humano ao saneamento básico. E teremos aí com isso a marginalização dos municípios pequenos e dos municípios pobres. A experiência municipal é exitosa, né? Os serviços municipais e locais de saneamento, eles costumam ter uma boa avaliação por parte da população. Muitas vezes esses serviços são reconhecidos como patrimônio do município, né? A autonomia do município para tomar decisões locais, isso vai ser ferido. A integração das políticas de desenvolvimento urbano. É extremamente importante que o setor de saneamento dialogue com o setor de habitação, com o setor de transporte, com o setor de saúde, com o setor de educação. Por quê? Porque o saneamento é o balizador dessas políticas. Se você não tem um saneamento público, um saneamento de qualidade, com água tratada, esgoto coletado, tratado, resíduos sólidos de maneira adequada, nós vamos ter o quê? Doença, baixa produtividade, baixo nível de intelecto das crianças pelo afastamento dos bancos escolares. Portanto, o saneamento ele precisa manter esse diálogo e o serviço local tem essa capacidade. A gente tem uma maior proximidade do gestor público com a população, isso favorece o controle social. Nós temos tarifas comprometidas com a qualidade dos serviços e ela não busca lucro, né? Busca apenas os investimentos. E nós temos melhores índices de atendimento quando comparado com outros modelos. E uma coisa eu digo a vocês, os prefeitos e os municípios não vão abrir mão da titularidade municipal. Não dá para abrir mão daquilo que nós temos de mais sagrado, que é a titularidade. E onde a gente precisa avançar? Nós temos que avançar em muitas coisas. A gente precisa de investimento público para o setor de saneamento básico, sobretudo recursos não onerosos do Orçamento Geral da União. É necessário que se crie o Fundo Nacional para Operadores Públicos, viabilizando o atendimento da população de baixa renda. Nós temos que desburocratizar
o acesso a recursos públicos. Nós temos que ter programa de incentivo à eficiência e à governança no setor de saneamento básico. Nós temos que ter um fortalecimento da regulação para evitar interferências políticas e garantir a sustentabilidade econômica dos serviços. Nós temos que ter integração do saneamento básico com outras políticas de infraestrutura urbana e rural. Implantar planos municipais de saneamento. Temos que ter maior capacitação dos profissionais do setor. E aí a universidade, a academia tem um papel importante em criar profissionais voltados para a área do setor de saneamento, que dediquem suas vidas na gestão, na operação, na execução de bons projetos para o setor de saneamento. Ampliar o mecanismo de controle social e de transparência e investimento em inovação tecnológica. Nós estamos muito atrasados em novas tecnologias, portanto, o governo precisa criar, fomentar o desenvolvimento de novas tecnologias. Qual é o nosso compromisso da SEMAI? Eu quero deixar claro para vocês aqui que nós não somos contra o setor privado. Não temos nada contra o setor privado. Acho que o país tem espaço para todo mundo. Mas o que nós queremos do governo é ser tratado de maneira igual. O mesmo tratamento para o setor público tem que ser dado para o setor privado. O mesmo tratamento que o setor privado tem, o setor público precisa ter. Acho que a parceria é fundamental. Nós temos vários associados nossos que têm parcerias com o setor público ou com o setor privado. Isso não é nenhum problema. Se o São Carlos quiser fazer uma parceria com o setor privado, o prefeito que decide isso. Não é a União que vai dizer, olha, você é obrigado a fazer. Mas desde que sejam respeitadas as regras do jogo, desde que sejam respeitadas as normas vigentes na Constituição. O setor privado é bem-vindo no Brasil? Claro que é bem-vindo, desde que o setor público tenha a mesma tratativa, desde que o setor público tenha os mesmos direitos que o setor privado. E que a titularidade do município seja respeitada para que ele decida, para que o prefeito decida o que ele quer fazer com o seu serviço de saneamento. Então a SEMAI, ela defende a titularidade do setor, ela defende a necessidade de uma gestão pública de qualidade, certo? Ela prioriza o setor de saneamento como uma política pública de saúde e de qualidade de vida. A SEMAI vai lutar para garantir a autonomia dos serviços sem interferência político-partidárias, certo? É fundamental indicar lideranças com conhecimento técnico para a gestão dos serviços de saneamento. A SEMAI luta, e vamos continuar lutando, para envolver a população no processo de construção das políticas públicas de saneamento, buscar investimentos públicos em âmbito federal e destinar parte dos recursos locais para o avanço do saneamento no município, seguir as metas e diretrizes estabelecidas pelo Plano Municipal de Saneamento Básico, atuar pela universalização do acesso ao saneamento básico no município, incluindo áreas periféricas e áreas irregulares, e valorizar os servidores dos serviços municipais de saneamento básico. Essa é a nossa luta, essa é a luta que vamos continuar fazendo, defendendo o município, defendendo a sociedade e defendendo um saneamento de qualidade para todo cidadão. Aquele que mora na região mais rica da cidade e para aquele que mora na região mais pobre da cidade, aquele que mora na favela, tem que ter direito a esse bem, que é um bem, é um direito humano. Saneamento básico e água é direito humano fundamental e que deve ser garantido para toda a sociedade. Essa é a nossa função, essa é a missão da SEMAI. Obrigado por vocês me darem essa oportunidade de falar com vocês. Me coloco à disposição para qualquer dúvida, para esclarecimento. Os organizadores desse evento têm meu e-mail, têm meu telefone. Ele está disponível, vai ficar disponível para vocês, para ligarem para mim, mandarem e-mail, para a gente conversar e tirar dúvidas que forem necessárias. Eu vou enviar essa apresentação também ao organizador do evento para que ela disponibilize para todos vocês. Muito obrigado mais uma vez em nome da SEMAI por essa oportunidade.